e vamos a mais um dos vídeos de resumo de história, falando agora do Primeiro Império e da Constituição imposta, da Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824 e o reconhecimento da independência do Brasil. Outorgada por Dom Pedro em março de 1824, a Constituição Imperial definia a forma de governo como uma monarquia hereditária, constitucional e representativa. Vários pontos eram iguais aos do projeto constitucional de 1823, mas existiam importantes diferenças, como a criação de mais um poder somando-se aos outros três, ao executivo, ao judiciário e ao legislativo, que era o poder moderador, que seria exercido pelo imperador com o argumento de ser um ponto de equilíbrio entre os poderes, mas que na prática serviria para que o mesmo interferisse nos outros poderes e sempre tomasse a decisão final. A Constituição instituía o catolicismo como religião do Estado e permitia que os cultos privados de outras religiões existissem. Considerava cidadãos brasileiros todos os homens livres e libertos, nascidos no Brasil. Os libertos, nascidos na África, e os escravos foram excluídos da cidadania. E reconhecia a cidadania dos portugueses nascidos no Reino ou em outras colônias que tivessem aderido à independência. O legislativo era dividido entre o Senado vitalício, em que os seus representantes eram escolhidos pelo imperador a partir de uma lista tríplice votada de maneira censitária nas províncias, e a Câmara dos Deputados, que era eleita para o mandato de 4 anos, também por voto censitário. Só podiam ser candidatos aos cargos de deputados e senador homens católicos que possuíssem uma renda entre 400 mil e 800 mil réis, respectivamente. Essas determinações acabaram por criar uma divisão entre cidadãos passivos, excluídos do direito de voto, de participação política, e cidadãos ativos, com direito de voto e de serem eleitos. Não havia necessidade de serem alfabetizados. A Constituição não alterou o regime escravista vigente. Era consenso entre os políticos e a elite agrária do Brasil que o país não sobreviveria sem a mão de obra escrava. A dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e a outorga da Carta de 1824 acirraram os ânimos no Brasil, principalmente em Pernambuco. O que incomodava os pernambucanos, assim como os membros das elites de outras províncias, era a falta de autonomia em decorrência do aumento da centralização política e a nomeação de um presidente de província indesejado pelas elites regionais. Foi o pretexto para o surgimento em julho de 1824 da Confederação do Equador, movimento que tinha por objetivo conseguir a independência da província de Pernambuco e reunir ao seu lado as províncias do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os rebeldes pretendiam criar um governo confederado e republicano, com ampla autonomia das províncias. Essa conspiração foi reprimida violentamente pelas tropas do governo, lideradas por Francisco Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, com seus principais líderes sendo executados, incluindo Frei Caneca. O Império Brasileiro saiu ileso desse combate, mas o prestígio do imperador ficou ainda mais abalado. Para
Para que um país se torne independente, é necessário que haja um reconhecimento diplomático por parte de outros países. No caso do Brasil e de outras ex-colônias, era necessário o reconhecimento da antiga metrópole, no caso Portugal, para que os países aliados a ela fizessem o mesmo. E por isso, Dom Pedro enviou embaixadores a vários países. O governo dos Estados Unidos, apesar de não ver com bons olhos o regime monárquico adotado no Brasil, foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência em 1824, obedecendo aos princípios da doutrina Monroe. O México também reconheceu a nossa independência. As monarquias europeias viam com desconfiança os movimentos constitucionais inspirados no ideário liberal, além de não desejarem fazer o reconhecimento antes de Portugal. O imperador buscou o apoio diplomático da Inglaterra para obter o reconhecimento português, e os ingleses propuseram uma solução negociada entre os países, envolvendo o pagamento de uma indenização de 2 bilhões de libras esterlinas, dinheiro emprestado pelos ingleses. Após o reconhecimento português, a Inglaterra e as demais monarquias europeias reconheceram a independência brasileira.